Mas em nome de Jesus, viva a tua vida como humano, na fé do Filho de Deus. Irmãos, Paulo estava falando isso aos Gálatas, sabe por quê? Porque os Gálatas, eles eram crentes carnais. Eles tinham conhecimento de Deus. Eles tinham uma experiência com Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. E eles tinham saído do espiritual e tinham ido para o carnal. Eles saíram da dimensão do sobrenatural e foram para a dimensão do físico. Eles abandonaram as leis de Deus e começaram a absorver para si as leis humanas. Eles deixaram de acreditar no braço de Deus e passaram a acreditar no braço de carne. Eles deixaram de entender que haviam leis espirituais que transcendem as leis humanas, que muitas das vezes nos fazem deixar de entender aquilo que Deus está fazendo para tentar racionalizar tudo aquilo que eles viviam. Eles deixaram de acreditar que o Senhor é o Deus do tempo, que o tempo de Deus é Kairos, e começaram a entender que em Cronos eles deviam alcançar e viver tudo aquilo que era proposta aos seus corações. Os Gálatas, eles se desviaram completamente. Na verdade, Paulo, ele vem chamando a atenção dos Gálatas. E chama os Gálatas de insensatos. No capítulo 3, vocês vão ver. 3:1, dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os Gálatas tinham se afastado da fé. Portanto, não estavam em condições mais de viver os milagres de Deus. Eu quero que você comece a entender o seguinte: para você viver o milagre de Deus, você tem que andar por fé. Mesmo limitado, mesmo humano, mesmo finito, mesmo chorando, às vezes reclamando, muitas das vezes sendo tentado a não acreditar mais em Deus. Mas se você não andar por fé, você não vai conseguir vencer. Se você não andar por fé, você vai desistir do meio do caminho. Se você não andar por fé, você vai ter uma vida de derrotado. Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para você. Deus tem te chamado como mais que vencedor, amém? Diga para o irmão do lado: Deus tem te chamado como mais que vencedor. Pergunta, irmão, tu está com fé hoje no teu coração? Ele vai com fé. Quem tem promessas aqui, levante as mãos. Aleluia. Lembra de uma promessa de Deus na tua vida aí? Eu vou lembrar uma para minha vida. Já lembrou? Já lembrou? Fala para o teu irmão: lembra de outro? Lembra de outro? Fala que assim: Senhor. Não, fala mais alto: Senhor, eu não me esqueci das promessas, mesmo que eu não entenda, mesmo que seja um impossível para mim, mesmo que o tempo tenha passado, ou ainda venha demorar, eu acredito que as promessas se cumprirão na minha vida e não falharão. Em nome de Jesus, eu vivo na fé do Filho de Deus. Você aqui vivendo, glorifica o nome do Senhor. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele fala assim: o viver que eu tenho agora na carne já não é um viver normal, porque agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Isso acaba, sabe com o quê? Com a limitação humana. Isso acaba com todos os bloqueios e impedimentos que nós, como seres humanos, temos de passar a viver aquilo que Deus tem para nós, vivendo por fé. Alguns elementos eu descrevi porque Deus falou comigo. Elementos, inclusive, que todo ser humano tem, é lógico. Até porque foram elementos que Deus colocou em nós, plantou em nós, mas que muitas das vezes nós somos vencidos por eles. E deixamos de viver por fé. O primeiro deles, o primeiro elemento que muitas das vezes nos derruba, que nos impede que vivamos os milagres de Deus, é a racionalização. Fala para o teu irmão: racionalização. Quantas das vezes você já quis entender aquilo que Deus está fazendo ou está para fazer na tua vida? Várias vezes. Tu vai ser pastor, aí tu quer entender. Ah, não, você é pastor. Como que você é pastor? Tu vai viver um milagre. Ah, tá. Eu vou viver um milagre? Então, beleza. Eu vou entender agora. Como é que eu vou viver um milagre? Vai acontecer isso,
vai acontecer aquilo, o deputado tal vai entrar, o médico X vai fazer, aí eu vou andar por aqui, por ali, por lá, daqui a 2 anos aí vai acontecer isso. A gente tenta querer entender aquilo que Deus faz. É verdade ou não é? E quando não entendemos, na maioria das vezes, não recebemos o milagre como promessa de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes até recebemos no início, mas depois não mais. Por quê? Porque tentamos entender. Tentamos conceber na mente mortal, na mente finita, que cada um de nós tem. E não conseguimos entender. Por isso, dispensamos as promessas de Deus para nós. Eu lembro ainda dos discípulos, quando chegaram para Jesus, falaram assim: mestre, Jesus tinha acabado de pregar para a multidão. Ele falou assim: mestre, vamos embora, porque vai escurecer. Vamos embora, porque só tenho 2 barquinhos. E se o senhor não for com a gente agora, o senhor vai ficar na pista, não vai ter como o senhor atravessar o mar da Galileia. O senhor vai ter que dormir aí do outro lado do mar. Então vamos embora com a gente agora. Jesus falou: sabe o que? Eles vão na frente. Daqui a pouco eu vou. Eu fico imaginando agora os discípulos entrando no barco e falando assim: caramba, o mestre falou que vem, não tem barco. Como é que ele vem? Entraram no barco, começaram a remar e ir embora. No meio do caminho, rapaz, Jesus vai ter que dormir lá essa noite. Jesus não vai conseguir barco, não tem, a hora já foi, não tem barco nenhum, está vendo? Se ele estivesse vindo com a gente poderia desfrutar da presença dele agora, da comunhão com ele. Agora não, Jesus fala atrás, acabou, não tem mais jeito. Sabe por que os discípulos chegaram a essa conclusão? Porque eles não entendiam que Jesus poderia andar sobre as águas. Eles não concebiam na mente limitada e finita deles que Jesus poderia caminhar sobre as águas.